Oi gente, eu sou o Rudy Santos e esse é o canal Mar do Rudy e hoje eu venho aqui para desenvolver o primeiro vídeo do canal, que é uma tag LGBTQIA+, que foi produzida pelo meu namorado Rafael, que também é meu produtor. Então, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, vocês vão se inscrever no canal e ativar as notificações para eu poder continuar trazendo aqui pro canal coisas muito legais pra gente poder debater, se divertir e discutir sobre o movimento LGBTQIA+. Vamos à tag, roda VT que não existe. Com qual letra da sigla LGBTQIA+, você se identifica? Bom, a letra que eu mais me identifico é a G, por eu ser gay, mas eu tenho empatia por várias outras letras, como, por exemplo, de bissexual, B, né? Bissexual, ele enfrenta muito preconceito hoje em dia, existe uma bifobia muito grande, as pessoas não entendem que bissexualidade não é uma frescura, né? É também um jeito de ser, uma condição, e a gente tem que respeitar isso. As transexuais também, os transexuais eu respeito muito, eu tenho muita empatia por essa letra, e todas as outras letras do alfabeto também, que eu tenho muita empatia, muito respeito, mas a que eu mais me identifico é a minha, a G. Como você descobriu a sua sexualidade? Eu descobri desde que eu nasci. Não tem mistério, não tem história nenhuma. Desde que eu me conheço por gente, eu me entendo como gay, gente. Isso é uma condição, não é uma opção. E a gente tem que aprender a respeitar as pessoas pelas as condições de vida delas. E a minha condição de vida é ser gay, entre outras condições que eu tenho de vida também. Quem foi a primeira pessoa para quem você contou? Cara, a primeira pessoa que eu contei que eu era gay foi... Eu não lembro direito, deixa eu pensar, mas eu lembro que quando me tiraram do armário, que é uma história que eu vou contar em outro vídeo, uma grande amiga minha me forçou muito até eu confessar. E eu não falei pra ela, mas eu não lembro exatamente qual foi a pessoa que eu contei primeiro. Mas tinha alguns amigos mais íntimos que ficaram sabendo primeiro que eu saí né, que eu era gay e que eu já tinha um relacionamento escondido. Então foi pros meus amigos íntimos ali, eu acho que foi pras minhas duas melhores amigas que eu contei. Descreva como foi sair do armário. É horrível porque a sociedade te impõe algo muito escroto e tu é obrigado a sair de um armário que não deveria existir, porque isso deveria ser algo normal na sociedade, e a gente é julgado, as pessoas, os gays, todos, os heterossexuais acabam nos julgando por uma questão cultural, então toda a sigla LGBTQIA+, é julgada muito quando sai do armário, então não foi uma experiência muito legal. Eu acredito que hoje exista um pouco mais de abertura pela questão do entendimento do que é tudo isso, do que é o movimento, e que na época que eu saí do armário não se tinha na sociedade ainda. Então não foi uma experiência muito boa. Eu fiquei muito com medo de perder os meus amigos, de perder o amor das pessoas que eu gostava muito. Então eu tive que lidar com essas coisas sabendo que eu era gay e que eu ia enfrentar muitas batalhas pela frente ainda. Como foi a reação de pais e amigos? Olha, a reação da minha mãe, eu lembro que quando eu contei que eu tinha um relacionamento e ela tava comendo pipoca, as pipocas tudo caíram da boca dela. Então, não foi uma coisa muito agradável na cabeça dela na época, mas a gente teve algumas conversas. 2 anos depois eu saí do armário pros meus pais 3 vezes, né? O primeiro pra minha mãe, depois pros dois, e uma terceira conversa que eu tive depois de alguns anos também. Aí eles entenderam a minha condição e ficou tudo certo. Mas é isso, o que eu tô lembrando foi isso. A reação deles não foi muito boa, depois eles acabaram entendendo que é uma condição e que a gente precisa apoiar os nossos filhos, amigos, irmãos, primos que saem do armário e que têm a possibilidade de viver com tranquilidade e ser feliz, né, gente? Porque nossa vida é pra isso, a gente veio pra ser feliz. Qual a pergunta que você mais odeia relacionada à sexualidade? Quem come quem? É uma falta de educação, uma falta de respeito às pessoas perguntarem quem é o ativo e quem é o passivo e denominarem o passivo como a mulher da relação e o ativo como o homem. É ridículo. Apenas pare. O que você acha mais legal sobre a comunidade LGBTQIA+. O mais legal é a diversidade que existe, obviamente. É um mundo muito diverso, onde as pessoas elas não precisam fingir ser coisas, onde as relações acabam sendo completamente verdadeiras quando se tem respeito, obviamente, e não existe uma hipocrisia que muitas vezes existe numa relação heterossexual. Então, quanto às relações, é muito legal porque existe muita verdade também. A gente tá falando de ser humano, né, gente? Então também tem gays que mentem, isso é uma questão de caráter. Mas muitas vezes dentro de uma relação existe uma sinceridade muito grande do que aquelas duas
duas pessoas querem ali naquela relação. E o que menos gosta sobre a comunidade LGBTQIA+. Cara, o que eu não acho legal é algumas pessoas serem muito radicais ao ponto de não aceitarem, mesmo sendo gay, questões que são cruciais para pessoas que estão dentro desse arco-íris. E, obviamente, gays que votam no Bolsonaro não dá, né? Quem é o seu ícone ou personalidade LGBTQIA+ preferido? Jean Willis é um cara maravilhoso, que foi um exemplo para pessoas da época que eram adolescentes e estavam iniciando a fase adulta, como eu, e que não tinham muitas referências de gays na televisão no horário nobre. Então ele aparecia todos os dias na minha casa, sendo um cara completamente empoderado, vencendo um monte de hétero escroto que era completamente preconceituoso. De alguma forma existia de outras pessoas ali também um preconceito velado, e ele conseguiu, de uma forma muito maestral, ganhar o Big Brother, sendo gay e sendo apoiado por todo o Brasil. Era um Brasil diferente, mas que eu acredito que vai voltar de novo a ser o que era naquela época. Já sofreu algum tipo de discriminação? Obviamente que eu tive vários casos de homofobia na infância, na adolescência e na minha fase adulta que me marcaram até hoje, mas que também me serviram como combustível para eu estar aqui hoje, inclusive desenvolvendo esse canal falando sobre o universo LGBTQIA+. Qual o seu filme com temática LGBTQIA+ preferido? Um filme? Não é o preferido. E o filme é O Segredo de Brokeback Mountain, que fala daquela história muito triste de dois caras que se gostam. Foi um filme muito falado na época e foi o primeiro filme gay que eu vi de um romance, uma história, e que mostrava de uma forma tão triste uma realidade que existe na sociedade até hoje. Porque a gente sabe que tem gays que morrem sem sair do armário, que muitas vezes são apaixonados por outro cara, por um amigo que também é apaixonado e que não tem a chance de viver esse amor por questões familiares ou por não conseguir viver com a pressão de familiares, amigos e todo mundo que não aceita a condição dele de vida. Então foi um filme que me marcou muito porque jogou na cara da sociedade que existe um amor no meio LGBTQIA+, e que esse amor precisa ser respeitado como qualquer outro tipo de amor. Tem algum recado que gostaria de dizer ao mundo sobre a comunidade LGBTQIA+? Nós somos pessoas que queremos simplesmente o respeito para poder viver em sociedade com felicidade. A gente não tá cobrando nada de ninguém, a única coisa que a gente cobra é respeito. Respeito pra gente poder viver de uma forma muito tranquila e legal na sociedade, pra todo mundo ser feliz, todo mundo jogar a purpurina pra cima e viver maravilhosamente bem.